E vamos a mais uma aula. Hoje vamos trabalhar o assunto de áreas e volumes de corpos redondos. Meu nome é Roberto da Rocha Miranda e iremos começar a aula de hoje visualizando esses tipos de corpos, né, que são figuras espaciais, que a gente vai trabalhar tanto a questão de área como de volume, certo? Vamos lá. Os corpos redondos têm o cone, cilindro e a esfera, né? Então vamos trabalhar esses três corpos redondos e a gente vai trabalhar dando ênfase à área e volume. Para a gente entender os principais elementos de um cilindro, né, a gente tem que entender que um cilindro ele é formado por dois planos, né? Os planos tem que colocar cada uma figura plana de um círculo. Aqui você tem ilustrado aqui na figura. Eles são chamados de base, né? O eixo de simetria, aqui você percebe que ele está oblíquo, certo? Propositalmente, né? Esse R é o R da base, né? O raio da base. O G é o que a gente chama de geratriz, é exatamente essa inclinação, né? O G. E H é a altura desse cilindro, que é a distância entre os dois planos, o plano beta e alfa, né? Veja que o eixo ele faz um ângulo, né? Esse ângulo de inclinação faz com que o cilindro fique oblíquo, porque o alfa está diferente, né? Esse ângulo está diferente de 90, né? Quando é 90 ele está reto e o G, que é a geratriz, fica igual à altura. O cilindro circular reto, ou cilindro de revolução, né? Esse cilindro aqui, você percebe que o G é igual a H. E o eixo está perpendicular ao plano das bases, né? O plano que está esse círculo aqui de cima e esse círculo de baixo é outro plano. Então esse eixo ele é perpendicular a esses planos, né? Isso quer dizer, forma um ângulo de 90 graus. Cilindro de revolução, né? Você pega um retângulo, né? Esse retângulo A, B, C, D, e aí você gira em torno de um eixo, esse eixo AD. E aí você forma a figura de um cilindro. Você percebe esse retângulo aqui, e ele vai girando ao redor do eixo e vai formar esse cilindro, ok? Então vamos ver a planificação de um cilindro. Aqui você tem uma figura mostrando uma ilustração de planificação, né? Essa planificação ela está sendo colocada. Veja que tem uma região em vermelho, uma região em vermelho e duas regiões em azul, certo? E aí você percebe o seguinte, essas duas regiões têm πr ao quadrado, né, como área, que é a área do círculo, e a área desse retângulo, como é que se calcula, né? Você percebe esse comprimento é o comprimento da circunferência. Se você um comprimento de uma circunferência é 2πr, então vai ser a base desse retângulo e a altura é a altura do cilindro. Então a multiplicação das duas você tem essa área desse retângulo. Certo? Beleza? Bem entendível essa planificação que vocês podem visualizar aí. Você percebe as duas bases, né? Na cor azul. Cada base é πr ao quadrado e você tem a área do retângulo 2πr vezes a altura. A área da base é um círculo, né? Então a área do círculo é πr ao quadrado. E a área lateral, como eu falei, esse comprimento é 2πr e você tem a altura. Então, a multiplicação das duas, você tem a área de um retângulo, que é exatamente a área lateral, 2πr vezes h. E a área total vai ser exatamente a área lateral mais duas vezes a área da base. Veja que tem duas bases, né? Você percebeu na cor azul anteriormente. E você tem um volume. O volume vai ser exatamente a área da base, que é πr ao quadrado, que é um círculo, vezes a altura. Aí você tem um volume desse cilindro.
A próxima figura vai ser o cone, né? E aí vou colocar aqui uma definição do que é o cilindro de revolução. A gente tem aquele negócio da geratriz, né? E o eixo. Aí eu faço uma pequena definição para vocês entenderem. Se rodarmos um retângulo em torno de um dos seus lados, eixos, até dar uma volta completa, obteremos um cilindro de revolução. Ao lado que dá origem ao cilindro, chama-se de geratriz. O cilindro de revolução obtém-se fazendo girar um retângulo em torno dos seus lados. Tá? E aí você tem a representação aqui de um cilindro, certo? Que você percebe sem a tampa. E vamos prosseguir. Próxima figura, aí você tem aqui, a síntese, né? E aí você tem a área lateral. Você tem aqui, a área lateral vai ser 2πr vezes a altura, né? Como foi dito. Essa altura pode ser igual a geratriz. Aí você faz a substituição. Área total do cilindro. Você tem a área lateral mais 2 vezes a área da base, né? Então a área lateral é 2π raio vezes geratriz mais 2π raio ao quadrado, que é a área da base. E o volume, para finalizar, você tem a área da base vezes a altura. A área da base vezes a geratriz, quando a geratriz é regular, né, quer dizer perpendicular à altura. Então, πr ao quadrado vezes geratriz. E aí você tem o cone, né? O cone e os seus elementos. O cone, ele tem a altura, a geratriz, o eixo e o raio, né? Então, a gente percebe aqui você tem um raio, você tem o eixo, a geratriz é esse comprimento em amarelo, a altura em azul, e o R é o raio da base, certo? Bem simples. A planificação do cone você bem sabe, né? Você pega a figura, faz um corte, e aí você tem essa planificação. Esse G é o que a gente chama de geratriz. Esse comprimento aqui é o que dá a volta no círculo, então é 2πr. É o comprimento de uma circunferência. E por Pitágoras, né, se você analisar, pegar um triângulo aqui é raio, aqui é a altura e aqui é o G. E aí você pode adotar o teorema de Pitágoras. Então o G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado. E aí, como é que a gente demonstra a fórmula, né? A fórmula da área. A área total vai ser πr vezes R mais G. Esse R é o raio e o G é a geratriz. Como chegar nessa fórmula, né? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber que a área total é a área lateral mais a área da base. Basicamente isso. Então, a gente sabe que a área da base de um cone é πr ao quadrado, né? Porque é um círculo, né? E aí a gente precisa entender como é que se calcula essa área aqui, essa área dessa região que a gente chama de setor. Como é que a gente acha essa área, né? Então, a gente faz uma relação. Aqui eu crio, vou aqui criar com uma caneta, um círculo, né? Calma, só um instante. Deixa eu só apagar. Erro, certo? Eu posso usar aqui um círculo, vou usar aqui. Então, esse comprimento então é o seguinte, eu vou seguir o próximo slide. Aí você tem a demonstração, né? Você tem a área total, vai ser πr ao quadrado mais πrg. Então, quer dizer, aqui o próximo slide é a fórmula do volume. Aqui é o volume de um cone é 1/3 de πr ao quadrado vezes a altura. πr ao quadrado, vocês sabem que é a área da base vezes a altura. Mas por que dividido por 3, 1/3? Então, a gente vai entender por quê. Então, ó, por que é 1/3? Sabemos que a fórmula que encontramos o
O volume de cilindro é dado pela expressão V igual a πr ao quadrado vezes a altura. É um volume de um cilindro, né, que a gente viu anteriormente. E a fórmula para encontrar o volume do cone vai ser o volume do cilindro dividido por 3. E aí você, portanto, você calculando, né, podemos afirmar aqui que o volume do cone é a terça parte do volume do cilindro, de mesma base, é importante falar isso, de mesma base e de mesma altura. Então a gente vai entender isso com essa simples demonstração. Se enchermos um cone de areia, será necessário despejar 3 vezes seu conteúdo no interior do cilindro para enchê-lo completamente. Isso é verdade pelo mesmo material. Então quer dizer, precisa encher 3 vezes o cone para encher essa figura completamente, tendo a mesma altura e a mesma base. Então vamos entender isso na animação que eu vou passar agora para vocês. Aqui você tem a mesma altura, mesma base. E aí, um terço da altura. Ó, veja, o cilindro vai colocado dentro do cilindro e aí ele preenche exatamente um terço desse volume. Então, é necessário 3 vezes o cone para encher esse cilindro completo. Ok? Então, essa representação é bastante didática e importante para vocês entenderem porque o volume de um cone aparece-se um terço, né? Exatamente para você compreender que ela é um terço do volume de um cilindro, ok? Muito simples, rápido, fácil e prático para vocês entenderem. E aí você tem um cone de revolução para finalizar essa parte de aula. E a próxima, a gente vê aqui que um triângulo retângulo, a gente pode girar ele em torno de um eixo e transformar num cone. Se rodarmos um triângulo retângulo em torno de seus catetos, até dar uma volta completa, obtemos um cone de revolução. O lado da origem, um cone, chama-se geratriz. O cone de revolução obtém-se ao girar um triângulo retângulo em torno de seus catetos. Isso é verdade, aqui você percebe girando nessa animação, bastante interessante. E aí você tem a síntese, né? A síntese da matéria, que a área lateral vai ser π raio vezes geratriz. Você tem a área total do cone, que é π raio vezes geratriz mais π raio ao quadrado, né? Porque é a área da base mais a área lateral. E tem um volume, que a gente acabou de ver, que é um terço de πr ao quadrado vezes a altura. E aí temos a esfera, né? Que a área vai ser 4πr ao quadrado. E você tem o volume, que é 4 terços vezes π raio ao cubo. É interessante que essas fórmulas não tem uma dedução para a gente calcular, né? Mas a gente percebe que você precisa entender esse raciocínio. Se você for analisar, né, você vai perceber que essa área, exatamente o que a gente vê naquela a área da superfície, né, a casca de uma laranja. Então, a casca de uma laranja tem exatamente um formato esférico, né? E aí você tem a área, 4πr ao quadrado. Isso a gente deduz pela integral, né? Como é um utensílio do cálculo do ensino superior, então não é interessante passar para vocês. O volume também é 4 terços de πr ao cubo. Então, muito cuidado, o raio está ao cubo, né? Que é uma dimensão que vai estar elevada ao cubo exatamente para gerar uma dimensão de 3 dimensões, né? Que é exatamente o volume. E aí eu fiz uma breve revisão, né? Aqui vocês já sabem, vou colocar aqui bem rápido, e aqui você tem um breve resumo de todas as aulas que a gente já viu. A gente tem o volume do cubo, como a área também. E também do paralelepípedo, do cilindro, do prisma regular, da pirâmide regular e do cone da esfera. Então, a gente tem essa breve revisão para que vocês possam pausar, né, durante a aula e terminar. É isso, e até a próxima, e espero que tenham gostado do conteúdo e revisem esse conteúdo porque vai ser prova de EBEM, né? Então, até mais e até o próximo vídeo.